O módulo de análise gráfica mostra inicialmente as análises já salvas pelo usuário, sendo que a partir de um duplo clique em cada item no menu à esquerda, abre-se a respectiva análise. Como exemplo, pode-se observar a análise de produtos por cidade, utilizando o componente de gráfico de radar, a análise de vendas por estado e cidade, utilizando o componente de mapas de árvore, a análise das promoções, utilizando o componente de gráfico de anel, e por fim, a análise de vendas por local, utilizando o componente de diagramas. Na aba de componentes estão disponíveis e separados por cubos os gráficos de radar, mapas de árvores, gráficos de anel e diagramas salvos no módulo de análises. Para utilizá-los, basta clicar sobre o componente escolhido, que consequentemente será aberta uma tela com a respectiva técnica de visualização. Para exemplificação e melhor entendimento, serão criadas 4 análises, uma com cada tipo de componente. O primeiro componente a ser demonstrado será o gráfico de radar, em que neste caso específico é possível selecionar um ou mais clientes para visualizar suas medidas de vendas como lucro, unidades vendidas, entre outras. No painel de configurações podem ser feitas modificações na interface para melhor visualização da técnica. Na opção Grid, pode-se visualizar o grid ou não, definir o número de divisões, o valor da largura e do contraste. Na opção Eixos, pode-se modificar a cor dos mesmos, visualizar graduações ou não, visualizar setas ou não, além de definir o valor da largura e do contraste. Na opção Séries, pode-se escolher o tipo da linha, o ângulo da curva, o tipo da série, a largura da série e o contraste da série, o contraste de preenchimento e a permissão para arrastar os pontos ou não. Na opção Detalhes, pode-se exibir detalhes customizados ou não. O segundo componente a ser demonstrado será o Mapas de Árvore, na qual é possível visualizar uma hierarquia estruturada de acordo com a disposição das cores e do tamanho reservado aos dados. Na opção Dados do painel de opções é possível modificar a estrutura dos dados, sendo que neste caso específico pode-se deixar somente o estado ou então estado-cidade. Se a opção de estado-cidade for escolhida, para aprofundar o nível de hierarquia, é possível realizar a navegação drill down, mudando o foco para apenas um estado. Também na opção de dados, pode-se definir qual será a medida para a área, sendo que quanto maior o tamanho da área, maior a sua importância dentro do contexto. Assim como definir qual será a medida para a cor, sendo que a cor possui uma escala que demonstra qual a sua importância dentro do contexto. A opção de cabeçalho permite escolher a cor da borda e do texto do mesmo. Na opção de nós é possível habilitar o tamanho do texto dinâmico ou não, modificar a cor do texto, visualizar detalhes ou não, habilitar o gradiente de preenchimento da cor ou não, definir um padrão de cores e por fim visualizar a escala logarítmica ou não. Na opção Hierarquia pode-se definir qual o valor da distância entre as bordas. Deve-se destacar nesta técnica a possibilidade de realizar filtros dinâmicos nos dados. Isto é possível na medida de área, na medida de cor e também na escala de cores. O terceiro componente a ser demonstrado será o gráfico de anel, em que neste caso específico é possível selecionar a promoção desejada para visualizar o seu lucro e a quantidade de unidades vendidas através do gráfico e suas respectivas fatias, que representam uma proporção em relação ao todo. Há também um gráfico de coluna para auxiliar no processo de descoberta de conhecimento. No painel de opções, podem ser feitas modificações na interface para melhor visualização da técnica. Na opção Dados, é possível visualizar os nomes, os detalhes e as porcentagens do gráfico. Na opção Transição, pode-se ser definido qual será o aspecto de transição. Na opção Exibição, pode-se selecionar um padrão de cores, definir a cor dos indicadores, assim como da porcentagem e dos nomes. Também é possível escolher o tamanho dos raios interior e exterior, a distância entre anéis e fatias e, por fim, o valor de deslocamento radial. Na opção Detalhes, pode-se exibir detalhes customizados ou não. O quarto componente a ser demonstrado será o de diagramas, em que neste caso específico é possível visualizar uma árvore hierárquica de país, estado e cidade, sendo que cada nó apresenta suas respectivas informações como lucro,
unidades vendidas, entre outras. No painel de controle é possível ignorar a raiz da rede, esconder o botão expandir-recolher, além, expandir ou recolher em clique duplo. No painel de visão pode-se aumentar ou diminuir o nível de zoom, retornar a árvore ao seu tamanho original, assim como adequar a árvore ao conteúdo. No painel de esboço é possível definir o espaçamento mínimo entre nós, o setor angular do nó filho e também do nó raiz. Escolher um método para evitar a sobreposição, mostrar a árvore com o mesmo ângulo de distribuição, escolher o tipo de definição do nó raiz e, por fim, definir o espaçamento entre as árvores. Deve-se destacar nesta técnica também a possibilidade de arrastar os nós das árvores para facilitar a visualização se necessário. Para qualquer um dos 4 componentes, a partir do momento em que o usuário definir que sua análise gráfica está de modo como ele gostaria, é possível salvá-la através do clique no botão salvar, de modo que ela ficará disponível na aba de análises gráficas. Este foi o módulo de análise gráfica.